Graça e paz, amados irmãos e irmãs, uma boa tarde, início de noite para você. Nós estamos aqui para compartilhar mais um devocional da série Semana Santa. E no episódio de hoje eu quero lembrar algo que aconteceu com Jesus e seus discípulos no quarto dia da semana. Não é objeto do nosso alvo hoje, mas vale a pena ressaltar que no quarto dia foi o dia em que Judas, um dos discípulos de Jesus, vai procurar as autoridades da sinagoga para que pudessem então negociar valores e uma forma de entregar Jesus nas mãos das autoridades romanas na época. Mas um outro fato que acontece, e isso é descrito nos evangelhos de Mateus, no capítulo 26, do verso 6 ao 13, também no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 3, assim como no Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 8. E é isso que o Senhor me levou a comentar com vocês, a atitude de uma mulher que é apresentada pelo evangelista João, e o único evangelho que cita, como sendo Maria, e Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, aquele cuja palavra no capítulo 11 Jesus ele traz dos mortos, fazendo com que ele ressuscitasse, e era também alguém muito próximo da família. Esta mulher, cujo nome é apresentado no Evangelho de Marcos, não cita aqui o nome dela, mas no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, a partir do verso 13, eu vou ler apenas o versículo 3, eu quero que você possa depois meditar sobre isso. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. Jesus estava então na casa deste homem, cujo nome é apresentado como Simão o leproso, e esta mulher, ela se aproxima, entra no ambiente e trazendo esse precioso perfume, essa preciosa essência, ela sem pensar derrama sobre a cabeça de Jesus. Que lições nós podemos aprender? Talvez que Jesus, ao exortar, porque Jesus faz isso, ele chama a atenção dos seus discípulos, porque os mesmos, ao presenciarem aquela cena, você vai acompanhar isso no decorrer dos próximos versículos, eles murmuram uns para os outros, dizendo: esta mulher poderia ter vendido este perfume, esse unguento, esse bálsamo, e o dinheiro arrecadado, que seria um valor muito alto, poderia ser doado aos pobres. Jesus repreende os seus discípulos dizendo: por que estão julgando esta mulher? Então a primeira coisa que me vem à mente é a preocupação que Jesus tem em não julgarmos os outros pelas aparências, não julgarmos os outros apenas presenciando uma atitude somente, sem saber quais são as intenções das pessoas. Fazer um pré-julgamento, segundo Jesus aponta, está fora de questão, é um erro que geralmente cometemos. O segundo passo é que esta mulher tem um gesto sem se preocupar com questões financeiras. E aí nós lembramos que a Bíblia nos diz que não devemos nos apegar a valores, que não devemos servir a Mamon. Em algumas versões da Bíblia apresenta como sendo uma entidade responsável pela fortuna. Não devemos esquecer que a traça come e a ferrugem corrói aquilo que é material, aquilo que é físico. Então ela dispõe daquele material que era caríssimo, aquele perfume, não se preocupando com valores, mas dando o seu melhor, porque ela sabia que estava usando também naquele que era o Senhor dos Senhores, naquele que era o melhor de todos os mestres. Amém? Ela investiu na obra de Deus a 100% do que ela tinha. Isso também deve ficar como ensino. Você que às vezes não somente julga ou faz pré-julgamento das pessoas, mas também tem sido tímido na hora de investir naquilo que pertence ao reino de Deus. Na sequência, Jesus ainda que pertence ao reino de Deus. Na sequência, Jesus ainda diz que a atitude dela
é profética. O investimento dela na vida de Jesus era algo profético, porque era comum em meio aos judeus, era um rito, fazia parte do rito de sepultamento, no momento de embalsamar os corpos, perfumá-lo, para que pudesse melhorar o cheiro, né, exalado pela pessoa que tinha sido sepultada. Então, além de ser um investimento na obra, sem se preocupar, sem mensurar o preço, aquela mulher também é usada por Deus para confortar, consolar o coração de Jesus e também prepará-lo para o sofrimento que viria logo a seguir. No Evangelho de João diz que o perfume era tão forte que tomou todo o ambiente. Jesus não somente fica grato, se compadece da atitude daquela mulher e nos dá uma outra fala. E aí também eu quero terminar esse devocional tentando fazer com que você reflita sobre isso. Além de não julgarmos, além de investirmos, não sermos tímidos naquilo que fazemos para o reino de Deus, Jesus, ele fala que no momento em que ela age daquela forma, ungindo, derramando sobre a cabeça dele óleo, ungindo Jesus com um unguento perfumado, nardo puro, ela age profeticamente. Quantas vezes o seu investimento na obra de Deus, o seu investimento na vida de alguém pode amenizar, pode confortar, pode consolar uma tribulação vindoura. Às vezes você não sabe o que a pessoa ela está passando, mas o simples fato de você investir talvez o mínimo já é suficiente para que você seja também usado por Deus como profeta e profetiza. Aprenda isso, guarde isso no seu coração. Hoje, o quarto dia da Semana Santa, esta semana tão especial, que é cheia de momentos marcantes na história do cristianismo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa guardar esta breve mensagem e compartilhar, se Deus abençoe o seu coração esta-feira, que Deus continue a falar conosco. Uma boa tarde para você, Deus abençoe e até breve. Pastor Júlio César Hora. Um abraço.